o nosso tabuleiro eleitoral, já que hoje é quarta-feira, com ele, Pedro Duran. Vamos viajar pelo Brasil, falando sobre a disputa pelas prefeituras de algumas cidades, algumas capitais. E hoje aqui o Pedro vai trazer um dado curioso. Quem são aqueles veteranos e aqueles novatos nas disputas de 2024? Pois é, você já está ouvindo a nossa trilha, né, Carol? Do tabuleiro. Pra gente entrar no clima. Para entrar no clima, e a gente vai começar a falar desses candidatos que são aqueles que já disputaram muitas eleições e que estão acima dos 70 anos. Tem 7 candidatos acima de 70 anos que disputam as eleições nas capitais brasileiras. Vamos ver então quem são esses candidatos, eles já aparecem aqui na nossa tela, Carol. A gente está falando do Roberto Requião, que inclusive já foi governador do Paraná, que disputa a eleição em Curitiba com 83 anos, pelo Mobiliza. O José Pessoa Leal, que é do PRD, Teresina. Aliás, tem 3 aqui de Teresina. O Silvio Mendes, que disputa pelo União Brasil a eleição em Goiânia, capital de Goiás. O Ricardo Pantaleão, que disputa... Reinaldo. Aliás, o Silvio Mendes é de Teresina também, né? O Reinaldo Pantaleão, que é de Goiânia, Goiás. O Reinaldo é do Unidade Popular, Partido Unidade Popular. Aí a gente tem o Tião Bocalon, que é o atual prefeito de Rio Branco, que está disputando a reeleição. A Lourdes Melo, que também está candidata lá em Teresina com 71 anos. O Jorge Batista, que tem 70 anos, que disputa a eleição em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. São os nossos veteranos do tabuleiro eleitoral de 2024. Agora, você tem um palpite de qual deles já disputou mais eleições? Olha, o Roberto Requião, ele é muito falado. Muito falado. Acertei? Vou te dar uma dica. Roberto Requião tem nas costas 6 eleições. Olha só, então é ele, não? Não. Não? Ele tem 6, o Pessoa tem 8, o Mendes tem 6. Tião Bocalon? Tião tem 9 eleições, assim como o Pantaleão também tem 9 eleições. Estão ali no topo dos que mais disputaram. O Batista, que é mais estreante perto deles, tem 3 eleições. Vai, na minha segunda tentativa eu acertei. Não, quem disputou mais eleições é a Lourdes Melo, com 10 eleições. Pronto, errei. Ela que viralizou naqueles vídeos dos debates eleitorais, você vai se lembrar, quando ela discute com o mediador nas regras do debate, fala assim: você quer me calar? Vocês querem me calar? Ela que é candidata do PSOL, nunca ganhou uma eleição, nunca chegou perto de chegar no segundo turno, por exemplo, mas tem uma longa trajetória na política nas costas e também esses momentos de viralizar nas redes sociais. Tem a experiência da corrida eleitoral. Tem a experiência da corrida eleitoral. Vamos começar então colocando o Roberto Requião no nosso tabuleiro eleitoral, rodando o tabuleiro de Curitiba, capital do Paraná, para ver como é que está a eleição por lá. O tabuleiro eleitoral que usa o índice CNN como base, que na verdade é um agregador de pesquisas que leva em consideração vários números de pesquisas e monta o cenário que tem o Eduardo Pimentel na frente com 22% dos votos. Ele que é o candidato mais apontado como que tem mais chances de ganhar essa eleição neste momento lá, inclusive nas pesquisas de segundo turno, mas há uma disputa ainda bastante embolada. O Luiz Dutti do PSB tem 15%, ele aparece com o apoio do PT, que já apoiou o Requião em outras ocasiões, mas que agora está isolado. O Ney Leprevost tem 13%, ele que é do União Brasil. E você tem no último lugar ali o Roberto Requião, que a gente mostrou nessa disputa. É importante dizer, Carol, que muito embora a gente tenha um cenário mais enxuto, Curitiba você teve, por exemplo, a desistência do Beto Richa, que é ex-governador do estado, que era pré-candidato, depois acabou desistindo da disputa. É um cenário muito incerto ainda. O Eduardo Pimentel está melhor na disputa, ele está à frente no primeiro turno e no segundo turno em alguns cenários, mas não dá para apontar nada aqui por enquanto, porque o percentual deles todos é muito baixo. Bem, a gente vê aí o veterano Requião na lanterninha. É o que também acontece nas outras capitais? Vamos ver então Teresina, para a gente poder testar a tese da Carol, porque em Teresina a situação é um pouco diferente. Em Teresina você tem o Fábio Novo do PT com 43% na frente, mas o Silvio Mendes aparece quase empatado com ele aqui, com 40%. Ele que é do União Brasil, também um político já tarimbado, experimentado, tem chances melhores do que o Requião nessa disputa lá. Então aqui está se desenhando um segundo turno, a ver qual vai ser o cenário. Teresina, capital do Piauí, é um local onde você tem o PT com muita força.
governador do estado do PT, o Wellington Dias era governador, hoje é ministro de Lula, então o candidato do PT certamente tem uma boa vantagem. O governador, aliás, é um dos mais bem avaliados do país. Doutor Pessoa, do PRD, que também apareceu no nosso quadro dos veteranos e é o atual prefeito da cidade, aparece ali atrás com 4%. Ele é aquele candidato que deu a cabeçada no outro no debate, lembra dessa cena? Debate da TV Bandeirantes. Que ficou marcada. E o professor Tony, do Partido Novo, com 1%. Cenário de Teresina, então, que o Pedro Duran nos traz. Agora vamos viajar pelo Brasil, mas não trazendo os veteranos, mas sim aqueles que estão estreando, os novatos, os mais jovens. Isso. Vamos ver quem são os novatos nessa disputa? Vamos lá. Selecionamos 3 aqui, Carol, porque são os mais novos entre os candidatos a prefeito nas capitais. O Amon Mandel, de quem a gente já falou aqui, é o mais novo de todos, tem 23 anos. A Nina Tenório tem 25 anos, ela que é candidata pelo PCO. E o Vitor Marinho, do PSTU, 26 anos. Agora, é importante dizer que existe uma regra para as eleições municipais. Você não pode ser candidato com menos de 21 anos a prefeito das capitais ou de qualquer outra cidade. Mas se você quer ser candidato a vereador, você também tem que ser maior de idade. 18 anos é a regra base de limite para esses candidatos disputarem a eleição. Então, a Amon Mandel está ali no limite, né? 23 anos. Está no limite e ele que é deputado federal, e né? está super bem nas pesquisas. Já tem uma experiência política, está super bem nas pesquisas, mas deu uma recuada. Vamos ver o tabuleiro de Manaus para mostrar como está o Amon Mandel, então, nessa disputa eleitoral por lá. Você tem o Davi Almeida do Avante com 29% lá na frente e o Amon já recuou para 21%. A distância era menor. Eles estavam mais próximos. Estavam mais próximos. O Amon deu uma afastada, o Davi avançou um pouco, muito embora 29% ainda seja um percentual baixo para você poder projetar eventualmente que esse candidato vai ter uma vantagem no segundo turno. Falo isso porque tem outros lugares, como o Rio de Janeiro, por exemplo, que você tem o Eduardo Paes com mais de 40% e uma distância maior. Roberto Cidade, do União Brasil, tem 15%, o capitão Alberto do PL, que é o candidato do Bolsonaro, 12%, e o Marcelo Ramos, do PT, candidato do Lula, 7%. Eu gosto muito do tabuleiro de Manaus, porque ele derruba a tese de quem aponta que a eleição de 2024 é uma eleição da reedição da polarização Lula e Bolsonaro. Porque você tem 3 candidatos na frente e os candidatos de Lula e Bolsonaro estão aqui na lanterninha. Então, quando você olha para a eleição de 2024, Carol, a gente havia, inclusive, desenhado uma expectativa nesse sentido para lugares como São Paulo. Você vê que a corrida avança sem que essa polarização Lula e Bolsonaro seja o tema da campanha. Cada cidade tem o seu dilema, tem os seus problemas, tem os seus desafios e isso acaba aparecendo no debate. Por mais que alguns candidatos tentem fazer isso, né? Trazer sempre essa polarização, sim, mas o que a gente vê aí em algumas pesquisas de algumas cidades é que nem sempre essa estratégia cola. Então, nesse caso aqui, especificamente, quem está atrás e apoiado por Lula e Bolsonaro, vai se agarrar nesse padrinho político para tentar avançar, porque efetivamente há transferência de votos desses lados, para você tentar pelo menos beliscar um segundo turno. Mas o cenário ainda é bastante diverso no Brasil, a gente trouxe esse recorte para falar um pouco sobre experiência, sobre idade, sobre como é plural, heterogêneo o nosso cenário eleitoral aqui no Brasil, né, Carol? É o nosso tabuleiro, o jogo da política no olhar do Pedro Duran, que volta às segundas, quartas e sextas, sempre trazendo o que as pesquisas apontam. Valeu, Pedro. Valeu, Carol.